Olá, Oi, tudo bem? Boa tudo? noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia, tá me ouvindo bem? Tô. Vocês estão ouvindo bem também a Rosiane? Só para a gente testar o áudio, porque da última vez deu problema. Ah, é? É, Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? áudio ok. Ok? Bom, pessoal, a gente vai esperar mais gente entrando, mas para a gente não atrasar muito, primeiro, né, eu gostaria de agradecer a presença da Rosiane por ter topado participar da nossa live. Imagina, eu que gostaria de agradecer. É sempre um prazer estar participando aí junto com a Tecol, né, nas ações aí agora, nesse momento, né, das lives, que eu acho que é bem importante, né, já que a gente não consegue estar tão próximo das pessoas. Eu acho que é um momento bem interessante para a gente passar algumas informações, algumas orientações. Exatamente. A nossa live de hoje vai ser sobre home office. Você está preparado? A gente deu esse título justamente assim, a gente não quis colocar as empresas estão preparadas, nem assim, no intuito de voltar só os empregados, né? A gente quer abarcar as duas visões. A visão do empresário, do empregador para o home office e a visão dos empregados. Por isso que a gente colocou esse título. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho disso, eu gostaria que a Rosiane se apresentasse. Bom, eu me chamo Rosiane Cancela, eu sou psicóloga, eu sou consultora da empresa Direta Gestão Empresarial. Eu sou especialista na área de gestão de pessoas, né? Já presto consultoria aí na Tecol já tem alguns anos que a gente faz alguns trabalhos juntos, né? Como eu disse anteriormente, é um prazer estar participando aqui. A gente tem um tempo, né, bem restrito para poder estar conversando, então qualquer dúvida, qualquer coisa que surgir, orientação extra, pode estar mandando para a Débora ou mandando diretamente aqui para mim, né, no próprio Instagram da Direta. Como a Rosiane disse, né? A Rosiane é nossa parceira, ela atua, né, como nossa RH externo lá na Tecol. Então, tudo que a gente faz, né, desde que ela entrou, a gente mudou bastante, quebrou alguns paradigmas na empresa, a gente deu uma mexida boa lá, né, Rosiane? E Bastante. bastante. Então, assim, tudo que a gente tem na questão de treinamento dos nossos funcionários, a questão de liderança, ela também fez uma parte de coaching comigo quando eu estava entrando na empresa. Então, toda essa parte a gente conta com o apoio da Rosiane. Então, por isso que a gente convidou ela aqui, ela é melhor do que ninguém para falar de home office com a gente, né? O aspecto organizacional do home office. Então, assim, antes de passar a palavra para a Rosiane, né, eu queria introduzir um pouco sobre o tema, o que é o home office, né? Para quem não conhece o termo em inglês, o home office nada mais é do que o teletrabalho. E é interessante que muita gente não sabia, como não é muito da cultura, eu acho, né? Tá mudando, mas não é muito da cultura do brasileiro fazer home office. Muitos empresários não sabiam dessa possibilidade, não sabiam que tinha uma legislação que falasse sobre o home office e Uhum. achou que é uma coisa que veio dessa MP, né, da 927, MP 927, isso mesmo. Achou que foi a partir dela que começou a ter o home office. E isso não é verdade. Eu até comentei isso na live que eu fiz sobre essa MP junto com a Valéria, que o home office é uma coisa antiga, e que já foi desde a reforma trabalhista, né? Já está previsto lá expressamente na CLT todos os requisitos, como que funciona o home office. O que aconteceu com a medida provisória é que houve uma flexibilização. Então, algumas condições que estão lá na CLT, na MP, elas foram flexibilizadas. Então, por exemplo, pela MP, né, devido ao estado de calamidade que a gente se encontra, o empresário, o empregador, ele pode avisar com 48 horas de antecedência. Ele pode fazer essa comunicação ao empregado. Então, não tem um tempo maior igual tem na CLT. Se ele fizer em 48 horas essa notificação, falando que ao empregado que ele vai trabalhar home office, está ok. Uma outra coisa também, não precisa fazer um contrato, nem um aditivo falando desse home office. Mas também, como eu comentei na outra live, a gente tem instruído, né, os nossos clientes fazerem esse contrato ou aditivo contratual.
Por quê? Porque lá você vai prever tudo, vai prever quais equipamentos vão ser fornecidos. É um aspecto muito importante, a segurança da informação. Então, é importante vocês pedirem para os empregados assinarem, atestando a importância da segurança das informações, do sigilo empresarial, quem fornecerá os equipamentos, como que será feito esse teletrabalho. Então, assim, mesmo que não seja obrigatório, a gente indica que faça o contrato termo aditivo para esse empregado também ele saber, né, de todas essas condições do teletrabalho. E lembrando também, né, do teletrabalho, em tese, não gera jornada extra, ele não está submetido a horário noturno, nada disso. Só que tem que tomar muito cuidado, porque se o empregado ele conseguir provar ali um excesso, então vamos lá, aquele empregador que fica o dia inteiro mandando WhatsApp, não tem horário, da meia-noite está mandando WhatsApp, das 2 horas da manhã está mandando WhatsApp. Então, isso sempre tem que tomar cuidado, porque embora ele não esteja ligado ali a uma jornada específica, tem que tomar cuidado com os abusos, né? O horário que você está mandando, se não é fim de semana, para não gerar talvez um passivo trabalhista lá na frente. Então, é importante também a gente destacar isso. Então, assim, dos aspectos mais voltados ao direito, eu tenho isso mesmo para falar. Gostaria de complementar alguma coisa, Rosiane? Não, É isso mesmo, tranquilo. né? Isso. E também, né, que eu acho bem interessante de falar é a questão que, na verdade, eu não sei se a Rosiane concorda comigo, o que a gente está vivenciando não é bem um home office, porque ninguém estava preparado para isso. Ninguém estava preparado. Então, assim, a pessoa não tinha na casa dela, às vezes, um escritório, um suporte, não tinha nada disso. Ela trabalhava presencialmente e a empresa, do dia para a noite, teve que decidir colocá-la em home office por causa do isolamento social que a gente está vivenciando, né? Então, assim, eu acho que foi tudo muito bagunçado mesmo. A gente não estava preparado, não tem essa cultura no Brasil. Não, a gente não estava nem um pouco preparado. Eu contei já, né, a experiência da Tecol. A gente decidiu trabalhar em home office, assim, 2 dias antes. Tanto que uma semana antes, eu comentei isso, uma semana antes a gente foi nas salas, a gente falou que não haveria home office, porque seria impossível, muito complicado, uma empresa contábil fazer home office e tudo mais. E o que aconteceu? Na semana seguinte, a gente viu que a situação estava piorando, a gente ficou muito preocupado. Então, na semana seguinte, a gente decidiu em 2 dias, graças aos nossos TIs, em 2 dias a gente montou toda a estrutura, tirou lá da Tecol, colocou o pessoal em home office. Então, foi tudo muito corrido. E as pessoas não estão preparadas. E, além do mais, né, a gente vai entrar nesse aspecto, a Rosiane vai falar muito bem disso, as pessoas, os empregados estão tendo que lidar com as crianças em casa. Então, Exatamente. normalmente as crianças estão na creche, estão na escola, têm lá as suas atividades extracurriculares. Isso não está acontecendo. Então, assim, é um home office atípico que a gente está vivenciando, né? Não é um home office o padrão. É tudo muito, assim, decidido de última hora e as pessoas tendo que aprender a trabalhar em home office. Exatamente. E o que que acontece, né? A gente, quando vai fazer até um processo de seleção, a gente verifica muito a questão do perfil, né? As pessoas que têm perfil para trabalhar mais, né, nesse modelo, né, do home office, e aquelas que vão estar trabalhando na empresa ou até mesmo na rua, enfim. E agora não teve tempo para isso. Então, assim, foi a única possibilidade. E em ramos de atividade que realmente nunca foram pensados, né, de colocar as pessoas em home office. Então, isso está trazendo uma angústia muito grande para muitas pessoas, porque não, até para as empresas mesmo, porque não houve uma preparação, né? Isso aconteceu do dia para a noite. Você teve um dia ou dois para mandar todo mundo para casa, dentro das condições que se tinha naquele momento, e aos poucos as pessoas estão tendo que se adaptar a isso. Então, exige um cuidado muito maior por parte das empresas, né, dos gestores, por parte das pessoas aí responsáveis pela área de recursos humanos, os psicólogos que estiverem envolvidos, porque é uma adaptação que foi muito brusca, assim, não houve tempo, né, para preparação. Exatamente. Então, assim, dentro desse aspecto, já vou começar, né, a fazer as perguntas. A primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nessa relação, né, empresa, empregador, funcionário, né, qual que seria o papel fundamental dos gestores nesse momento, nessa situação que a gente está vivenciando de home office de uma hora para outra? Qual que seria o principal papel deles?
Bom, eu acho que o papel da liderança, ele é essencial em todos os momentos. E agora, né, com certeza, é essencial, por quê? Porque as pessoas foram para casa, estavam acostumadas a ter ali o gestor próximo, né, a ter as orientações ali muito próximas, e eles foram para casa sem suporte, sem preparação, sem nada disso. Então, é importantíssimo que o gestor, ele mantenha essa proximidade, vamos dizer assim, através das ferramentas que a gente tem hoje, né? De reuniões, de contato próximo mesmo, sem deixar com que as pessoas se sintam realmente desamparados, acompanhando, inclusive, individualmente a sua equipe. Porque ele pode identificar que algumas pessoas vão lidar melhor, outras nem tanto. Então, ele precisa Uhum. orientar, ele precisa ouvir e sair um pouco somente da parte técnica, que muitas vezes os gestores atuam muito mais voltados para a parte técnica, Uhum. e também para essa parte até mesmo ter um olhar um pouco diferenciado em relação às dificuldades de cada um. Então ele precisa mais do que nunca de estar atento, né, aquilo que a equipe está apresentando. E se ele realmente identificar alguma dificuldade em algum membro da equipe, especialmente, é importante que ele busque ajuda também. Né? Aí Uhum. ele busca ajuda tanto para a área de RH, seja ela interna ou externa, ou alguém que esteja próximo ali que possa auxiliar e atuar, inclusive, né, se houver alguma necessidade mais específica, porque realmente está difícil. E está difícil também para os líderes, porque eles Sim. também, né, tiveram essa mudança aí muito brusca e também não foram preparados para isso. Então, eu acho que é um momento de uma ajuda mútua, inclusive. Né? Eles precisam estar próximos, a equipe tem que também estar muito próxima e com uma troca muito grande. Né? Não deixando de lado todo o comprometimento, toda a responsabilidade que se tinha dentro do ambiente de trabalho, quando você está em home office, você também tem que manter isso. Então, as informações, o sigilo das informações, as Uhum. orientações que são passadas. Então, na verdade, um trabalho que ele tem que estar passando o máximo de orientação possível e a equipe também passando o máximo de informação para que ele possa ter o controle das atividades. Eu acho que essa questão, ainda mais com tudo que a gente está vivenciando, você não pode perder o contato, porque é um Exato. momento de muita incerteza. Então, o funcionário não sabe se vai ser demitido, não sabe se a empresa vai ter algum problema. Então, eu sinto, assim, tanto dos funcionários e até mesmo dos clientes, a gente brinca, uma carência no sentido de atenção mesmo, de Sim. você ver como é que ele está, como é que está sendo o serviço. Muito mais do que presencialmente a gente já faz, eu senti que quando a gente vai para o home office, eles precisam mais ainda dessa atenção, eles sentem falta da gente fazer reunião, da gente estar em contato com eles. Sim. E, e na Tecol, o que que a gente tem feito, né? A gente tem implantado, no início, a gente já está indo quase para o segundo mês, né? Já no segundo mês de home office. No início, a gente fazia até mais reuniões, a gente fazia praticamente todos os dias, no final do dia, para justamente ver como é que estava a fase de adaptação, como é que ele estava funcionando o programa, como que eles estavam se sentindo. E depois a gente foi diminuindo. Mas assim, a gente agora mantém uma reunião pelo menos por semana, que a gente faz com cada setor, a gente faz videoconferência, e a gente pergunta, né? Os líderes, eles perguntam para cada funcionário como que eles estão. Então, o que está Uhum. precisando, como é que está andando o serviço. A gente tem tentado dar justamente essa atenção para não se perder, né? Porque senão fica tudo muito virtual, a gente acaba se perdendo, perdendo contato, não é isso? Sim, exatamente. E isso é importante, porque o fato das pessoas terem sido enviadas para casa, né, e frente a toda essa situação que a gente está vivenciando, isso gera também uma angústia muito grande, né, um medo, uma insegurança. Então é importante que a empresa não deixe com que o funcionário se sinta, vamos dizer, desamparado. Então, se Uhum. você tinha uma rotina de reuniões, é importante que se mantenha e até se intensifique isso, né? Eu acho que é importante você deixar claro para o funcionário que a empresa está próxima, né? Que ela está ali dando atenção para ele a qualquer momento que ele precisar. Então é importante manter as ações que são possíveis manter à distância, que você consiga fazer isso. E como assim que os gestores eles podem acompanhar essa rotina? Como que eles podem auxiliar na manutenção do desempenho? Até a gente pensando na questão da produtividade, para não ter uma queda muito grande na produtividade, como que ele pode fazer?
Então, uma orientação que a gente pode dar é o seguinte, né? Isso pode variar um pouquinho de acordo com o tipo de atividade. Mas é interessante que, por exemplo, ele faça reuniões rápidas no início do dia e também no final do dia, porque ele vai conseguir colocar ali as metas, né? Aquilo que precisa ser executado naquele dia, já no início, e no final do dia acompanhar o que foi feito e o que não foi feito, o porquê. E aí sim ele vai ter uma visão bem individualizada do que está acontecendo em relação à equipe dele. Uma outra forma, muitas das vezes, principalmente as empresas que têm metas, você acaba tendo essa medição muito no final, né, do mês. E Uhum. como hoje a gente precisa ter ações muito mais, vamos dizer assim, rápidas, é importante que ele possa ter essa rotina diária e também um acompanhamento semanal. Ou seja, ou ele faz o fechamento da semana, ou ele faz a abertura da semana na segunda-feira e o fechamento na sexta, onde ele vai fazer um balanço geral de como que foi aquela semana e já criar a próxima, vamos dizer assim, as metas ou as ações para a semana seguinte, porque ali ele vai conseguir fazer as correções necessárias, né, ver onde está sendo a maior dificuldade, ver onde que ele pode atuar diretamente, se isso vai ser uma atuação com a equipe como um todo, se é uma dificuldade de todo mundo ou se é uma dificuldade mais individualizada, e ter realmente essa ação específica para quem está com dificuldade ou não. Isso aí é uma forma. Uma outra questão importante, principalmente aí com a questão da liderança, é que ele, nesse momento, ele realmente passe para a equipe boas energias, né? Ou seja, a gente tem a questão da cobrança, a gente tem a questão ali que tem as metas, a gente tem que entregar realmente, mas a gente também tem aquele momento do elogio, né? De olha como você está indo bem, olha como que você está desempenhando bem a sua atividade. Então, é importante realmente que o gestor ele mantenha um clima agradável com a equipe dele, né? E um outro ponto também até para manter, né, esse resultado, ele ter essa troca individual, né? Ele ter, às vezes, algum contato individualizado com essas pessoas, saindo até um pouquinho fora, vamos dizer isso, somente da questão do trabalho em si, mas Uhum. entender o porquê que determinado funcionário, às vezes, está com alguma dificuldade ou não está conseguindo desempenhar ou atingir aquela meta, aquele resultado que se necessita. Então, uma das formas realmente é essa, é criar uma rotina. Isso é muito importante mesmo, igual a gente na Tecol, que afere, né, pelas metas, se você esperar até o final do mês para ver Sim, se teve a nossa produtividade, fica um pouco complicado, né? Porque às vezes o funcionário ficou perdido o mês inteiro. Se você não tiver esse sim. acompanhamento de perto, você só vai saber na última semana, quando ele entregar, e aí você vai ver que ele não cumpriu a meta. Então, assim, E não tem mais tempo. não tem mais o que fazer. E isso é bem interessante. Talvez até o que a gente fala muito, né? E a Rosiane indica muito pra gente, a questão das mini metas. Talvez Sim. dar mini metas, né? Um acompanhamento semanal ali com o funcionário, para você ter um parâmetro melhor de atuação, de como é que está sendo a produtividade dele. Exatamente. Isso vai te ajudar até a medir isso, porque assim, algumas empresas elas têm as metas mesmo do setor, né, da equipe. Sim. Então você tem que entender nesse momento, porque algumas pessoas vão lidar melhor, outras pessoas não vão lidar tão bem. Então você vai ter Uhum. que agir às vezes de uma forma muito mais individualizada, entender qual que é a situação de cada um, né? Até Uhum. você comentou no início, falando da questão da família em si, né? Então você tem que entender, porque algumas pessoas estão tendo algumas dificuldades aí um pouquinho maiores, né? E entender realmente o que está acontecendo. Então a mini meta ela é interessante. Esse acompanhamento diário ele é muito interessante, porque se você deixar só lá na frente, você não vai mais ter tempo para fazer alguma ação ou para buscar até uma orientação em relação a como agir em determinada situação. Agora falando um pouquinho sobre a perspectiva do empregado, né? Eu gostaria de saber, assim, primeiro, como que devem ser os cuidados do trabalho em casa e o que que ele pode fazer para ele tentar manter a produtividade dele? Quais as dicas que você dá para gente? Como a gente não teve aí muito tempo, né? A gente sabe que o trabalho, né? O teletrabalho, ele já existe realmente há muito tempo, mas que a grande maioria das empresas não utilizava disso. Então não houve um tempo para você preparar a sua casa para isso. Então, nesse momento, o que que é importante? Você conseguir identificar um local na sua casa onde você consiga ter o máximo de privacidade possível. Então, evitar alguns locais com um trânsito muito grande de pessoa, tipo a sala, a cozinha, onde você tem ali
pessoas o tempo todo transitando. Então, veja onde você tem uma mesa, uma cadeira adequada. Evite ficar na cama, no sofá, porque Uhum. isso acaba dando aquela sensação de preguiça e talvez isso possa atrapalhar realmente a sua produtividade. O local ele tem que ser bem arejado, ele tem que ser bem iluminado, isso é importante. Algumas pessoas, elas relatam muito a dificuldade de manter a atenção e o foco estando trabalhando em casa. Então você deve tirar tudo que tira a sua atenção ali naquele local e no momento que você estiver trabalhando. E a gente sabe que também frente a toda essa situação aí, né, da pandemia, de tudo que está acontecendo, são muitas informações, é rede social o tempo todo, é mensagem Uhum. chegando, vídeo, enfim, é muita coisa. Então o que é interessante? No seu momento de trabalho, desliga tudo, desligue as redes sociais que você não precisa utilizar para o seu trabalho, televisão, música, enfim, tudo que puder realmente atrapalhar esse desempenho. Então, isso vai ajudar também, né? E é claro que para as pessoas que estão em casa com a família, é importante que você também consiga, né, criar uma rotina na sua casa para você manter as suas atividades dentro dos seus horários. Então, para manutenção da produtividade, o que é indicado? Que você mantenha realmente a sua rotina, como se você estivesse indo para o seu local de trabalho. Então, procure acordar no mesmo horário, né? Procure se arrumar como se você estivesse indo para o trabalho, evite ficar muito à vontade, Uhum. pijama, porque isso aí realmente dá aquela sensação, né, de que você não está ali no seu ambiente de trabalho. Isso pode atrapalhar o foco, a sua atenção e a sua produtividade. Mesmo porque pode surgir uma necessidade de uma videochamada de repente, então, ou seja, você tem que estar Uhum. preparado para isso, né? Não, Exatamente. não dá para ficar ali muito à vontade. Procurar manter os seus horários de pausa, os seus horários de refeição, né? Isso também é importante para você conseguir desempenhar bem a sua atividade. E existem, para aqueles que têm mais dificuldade, existem algumas técnicas que podem ajudar, que são algumas metodologias aí de gerenciamento de tempo, né? Eu vou citar uma aqui bem rapidamente, mas existem outras que as pessoas podem utilizar. Por exemplo, a gente tem uma técnica que chama técnica de Pomodoro. Ela é dividida em alguns ciclos. Então, você tem aí ciclos mais ou menos de 25 minutos cada ciclo. Então, você divide o seu tempo, então você vai executar ali a sua atividade dentro dos 25 minutos, você vai dar uma pausa de 5 minutos e você vai rodar um novo ciclo. Então, a cada 4 ciclos, você dá uma pausa maior, entre 20 e 30 minutos. Por que isso é bom? Porque você vai criar ali as suas mini metas, ou seja, você Uhum. vai criar aquilo que você vai fazer dentro daquele tempo, evitando as interrupções, você vai dar uma pausa onde você vai descansar um pouco ali a sua cabeça e realmente vai voltar o seu foco para o trabalho. Então, existem outras que as pessoas podem fazer e depois pesquisar um pouco melhor sobre isso, mas que ajuda bastante. Isso serve não somente para o trabalho, isso pode servir para quem, por exemplo, está estudando aí, né, e precisou aí tá seguindo as atividades, as tarefas em casa e está com dificuldade. Para leitura, isso ajuda bastante, porque você realmente vai manter ali a sua atenção naquele tempo determinado. E a pergunta que não quer calar, e as crianças, né? O que fazer com as crianças? A gente brinca, né? A gente faz muita videochamada com o pessoal, como eu disse, a gente faz algumas reuniões, e vez ou outra aparece, porque criança, ela tem a curiosidade. Então a gente brinca, né? Por exemplo, a filha do Alex. A gente começa a fazer reunião, ela vem, porque ela tem essa curiosidade, ela vê o pai dela falando, Uhum. vê que ele está falando com outras pessoas e muito pequeno não entende, né? Como é que ele está falando e essas outras pessoas estão ali na tela? Então gera mesmo essa curiosidade das crianças. Então, assim, o que, que pode ser feito em relação a isso, né? E também em relação à rotina como um todo mesmo. Como explicar para a criança que naquele momento a mãe e o pai estão trabalhando, que não pode brincar? Como fazer isso? Com a indicação, né, que nós estamos tendo agora com relação a quem puder fica em casa, né? Então, assim, a gente sabe que algumas pessoas realmente permanecem em suas atividades, sua rotina normal, Uhum. e as aulas, elas, né, foram interrompidas. Então, assim, muita gente está com a família toda em casa. Então, existe uma dificuldade em relação a isso. Por quê? Porque além de você
ter o seu trabalho em casa, você tá com uma criança em casa, você ainda tem a sua rotina da casa, né? De almoço, as refeições, tudo que você precisa organizar. Então, é importante por isso que você cria essa rotina. Se você está com mais pessoas em casa, o que que a gente indica, né? Você fazer uma espécie de acordo mesmo, né? Com os membros Uhum. da família. E principalmente com as crianças, independente da idade, claro, né, que as mais novinhas não vão entender, mas que você explique claramente que você está ali trabalhando, que você precisa ter aquele momento para trabalho e você separar um momento para você estar com elas, né? É claro que, de acordo com a faixa etária, ela vai demandar uma atenção muito maior. Mas se você consegue dividir isso com outras pessoas na família, isso vai te ajudar muito no desempenho. E caso aqueles que tenham mais dificuldade devido a essa demanda, a idade, ou porque está sem a ajuda de alguém, é importante que ela comunique isso ao gestor. Porque aí você vai ter uma Uhum. noção de que ela está tendo uma certa dificuldade em algum horário, né, em determinados momentos, as crianças muito pequenas que demandam mais atenção. Mas é importante que a família ela seja inserida nesse momento, né? Assim como, né, todos os cuidados que a gente precisa ter nesse momento, que é um momento bem difícil. Exatamente. É se adequar a essa nova rotina, né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho cachorro. Então, assim, até isso a gente tem que pensar. Para eu fazer a Exatamente. live, eu tive que preparar um jeito para ele não interferir. Então, assim, é uma rotina muito diferente. A gente não está acostumado, não, como eu disse, não é da nossa cultura. Então, a maioria das pessoas não tem um lugarzinho especial lá na casa, que já faz o home Exato. office, que é tudo equipado. As crianças não estão acostumadas, então não entende por que que a mãe tá tanto tempo, a mãe e o pai estão tanto tempo em casa. Acha até às Sim, vezes que tá de férias, né? Que é para brincar, alguma coisa assim. Então eu acho que realmente é adaptar e adaptar também. Eu gostei bem do que você falou com os outros membros da família, né? Então até a questão de marido, da esposa, você entrar num acordo em relação a isso. Porque às vezes fica um pouco confuso, né? Você está em casa e a pessoa acha que você não está trabalhando. Então você pode fazer, às vezes, rotinas domésticas. E não dá. Você tem que separar isso, porque senão fica tudo muito bagunçado. fica, na verdade, assim, ainda tem um agravante, porque essas crianças são cheias de energia, né? E estão Sim. trancadas em casa, não estão de férias, estão trancadas em casa, têm dificuldade de entender o momento, né? E ficam mais agitadas e acabam demandando muito mais atenção. Então, a gente, olhando para o outro lado, né? O lado do empresário também, é importante que ele entenda esse momento, né? Porque tá difícil para todo mundo, é um momento de Uhum. adaptação. E além de tudo, a gente tem uma questão, um agravante, que não é algo simples. A gente está em casa porque existe algo lá fora que é perigoso, que dá medo, né, que dá insegurança. E aí a gente tem uma série de questões por trás disso. Então as pessoas estão realmente muito apreensivas. Então você tem um estresse diferente do estresse normal do dia a dia. A gente tem algo que é Uhum. muito maior. Eu vou responder, né? Vou responder, vou passar também para a Rosiane a questão da Priscila Bernardes. Mas antes eu queria, até para a gente interagir com vocês, né? Quem tem filhos e está trabalhando home office, deixar aí nos comentários como que está sendo essa experiência, se realmente isso que a gente falou é verdade, se está sendo um desafio. Então compartilha aí com a gente também para a gente poder interagir. A Priscila Bernardes perguntou se o home office ele veio para ficar na nossa visão. Na minha visão, eu não sei se veio para ficar para todos e tudo mais. Acho que muita gente está em home office porque realmente não tem a possibilidade de trabalhar presencialmente. Enfim, alguns setores eu não acho que se enquadra tão bem o home office, enfim. Mas eu acredito, isso assim, eu acredito mesmo que o home office ele veio para mudar demais a cabeça da gente, assim, de quebrar paradigmas. Eu comentei isso até na live que a gente fez com o Wallace de marketing digital. A gente acabou entrando um pouco nesse assunto. Tantas ferramentas que tem disponíveis e que a gente, às vezes, talvez por uma preguiça, zona de conforto, comodismo, a gente não usava. Então, eu fico pensando, gente, tanto aplicativo bacana para fazer videoconferência, né, para você poder fazer reunião. Então, assim, eu acredito que isso realmente veio para ficar, as empresas vão acabar incorporando isso mesmo na cultura organizacional delas. Então, assim, algumas reuniões, para que você vai, por exemplo, a gente tem clientes fora de Juiz de Fora. E muitas das vezes, os gerentes, né, às vezes o coordenador tinha que ir até lá.
Por quê? Porque a gente não tem essa cultura no Brasil. Lá fora tem essa cultura de fazer muita videoconferência e tudo mais. Aqui a gente não tem, principalmente de fora, que é uma cidade mais provinciana, mais interior. Então a gente não tem isso. E teria que ir lá e tudo mais para fazer reunião. Então eu acredito, então até alguns clientes que tinham resistência de fazer reunião online, viu que não é um bicho de sete cabeças. Então isso eu já acho que veio para ficar. A questão do home office, eu pensava, sinceramente, assim, pela minha ignorância, que seria impossível uma empresa contábil como a nossa, assim, grande, a gente colocar todo mundo em home office. Eu pensei assim que não teria como, o que que a gente vai fazer? E eu vi que não é um bicho de sete cabeças, né? Dá para você fazer isso. Óbvio que tem inúmeros desafios, não é fácil. A questão da produtividade, principalmente, a gente controlar isso, mas não é um bicho de sete cabeças. Então, assim, na minha visão, né? Depois eu gostaria que a Rosiane falasse a dela. Eu acredito que o home office veio para quebrar paradigmas e que sim, ele vai ser incorporado em algumas empresas, ou pelo menos para alguns funcionários de determinada empresa, né? Eles vão ver que vale mais a pena fazer o home office do que o empregado estar lá dentro, né, da empresa, o que gera até gastos, enfim, tudo mais. Exato. O que você acha, Rosiane? Então, eu concordo muito com você. Eu falo que assim, né, todo momento ruim que surge, né, a gente tem que ver o lado positivo de tudo isso. Sim. Eu acho que é um momento difícil, um momento inesperado para todo mundo. Acho que ninguém nunca imaginou passar por isso, né, por toda essa situação. E a gente acaba se reinventando de alguma forma. E o que eu vejo é que muitas empresas estão fazendo isso e vão começar a abrir um pouco a cabeça e o olhar para outras formas de trabalho. O home office, ele é sim muito interessante. Muitas empresas já utilizam desse modelo de trabalho. Muitas que não Uhum. imaginavam. Na correria, tudo bem, não teve tempo para isso, mas as coisas estão se encaixando aí aos pouquinhos. Eu não acredito que ele vai ser 100%, porque realmente não Uhum. tem como, mas eu acho que muitas vão ter um olhar diferente. Talvez alguns setores dentro de muitas dessas empresas podem se tornar aí um trabalho realmente home office, até por causa da tecnologia, as ferramentas que hoje são disponibilizadas, né? E que tanto a gente falava antes, que acabava afastando as pessoas, e hoje a gente vê que a única coisa que está aproximando a gente, né, é essa ferramenta, é essa tecnologia toda que a gente tem aí. Então eu acredito sim que veio para ficar, né, com um olhar bem diferente. E até aí, complementando uma pergunta que o Célio está fazendo aqui, se eu acho que o trabalho via home office ele abre um novo mercado de trabalho, eu acho que tem muito a ver, né, com o que a gente está conversando, eu acho que abre sim. Por conta disso, muitas empresas que não identificavam uma forma de trabalho home office, hoje ela está identificando. E aí ela tem um custo menor, ela tem um tempo menor com o funcionário, porque ela não vai ter esse custo de deslocamento, né? Ela não vai ter o custo mesmo do vale transporte, ou até mesmo do tempo de Uhum. deslocamento, se a gente for ver. Juiz de Fora, que não é uma cidade tão grande, a gente já sabe aí o tempo que as pessoas precisam, dependendo do bairro onde elas moram. Imagina em cidades maiores, como São Paulo, Rio, enfim, que se leva 2, 3 horas a chegar no trabalho. Então, ou seja, eu acho que a visão vai mudar muito, né? E eu acho que é o momento das empresas identificarem novas formas, sim, de trabalho, né? De novas possibilidades, coisa que antes não era pensado por uma zona de conforto, talvez, porque sempre foi assim. E não dá para ser de outro jeito. Então, acho que isso tudo está vindo para ensinar a gente que existe, né, outras formas, que existem outros modelos tão efetivos quanto. Exatamente. Eu acho esse é o ponto essencial, a quebra de paradigma que a gente está tendo com isso tudo. É uma Sim. coisa que forçou a gente a se movimentar, forçou a gente a sair daquele modelo tradicional de empresa para essa era tecnológica e de um dia para o outro, em todos os sentidos, né? Até na live do marketing a gente comentou isso, a questão da importância, por exemplo, de ter um Instagram. Muitas empresas Uhum. não tinham Instagram. E como que ele está sendo importante nesse momento, né? Essas empresas que precisam fazer delivery, empresas mesmo que estão entregando em casa, fornecendo as mercadorias em casa. A questão das lives, eu falo, gente, olha só, por que teve que acontecer isso tudo para a gente ver como que poderia ser utilizada essa ferramenta, né? A live, o próprio YouTube, que tem feito muitas lives por lá, é uma ferramenta interessantíssima de você passar conteúdo, né? Você que é um prestador de serviço, mostrar o seu serviço, mas passando um conteúdo, dando informações e tudo mais. Então, eu acredito assim que veio realmente para quebrar vários paradigmas.
E Eu acho que, Débora, dentro dessa questão aí das redes sociais, é interessante a gente falar um pouco sobre isso, né? Nós já uhum, conversamos bastante, até com a equipe lá da Tecol, outros clientes que eu atendo, algumas palestras que eu dei, a gente falava muito dessa questão do cuidado com a rede social. sim. E eu acho que até agora ela estava tendo uma visão muito assim, onde você se mostra, né? De alguma forma. O passeio que eu fiz, o jantar maravilhoso, não sei o que e tal. E sair um pouco do foco de como que ela pode ser utilizada para outras Uhum. coisas, né? Para uma questão de aprendizado. Quantas lives estão sendo feitas aí Nossa, realmente para ensinar tanto para gente, até mesmo a lidar melhor com tudo isso que está acontecendo, né? Para uma área mais voltada mesmo de desenvolvimento, e não somente para mostrar aquela felicidade eterna que normalmente a gente via aí em várias delas, né? Tanto no Instagram, Facebook, que era um foco maior nisso. E hoje a gente está vendo a utilidade. Quantas empresas estão se mantendo porque conseguem uhum. divulgar os seus produtos através desses meios, né? Que não faziam isso antes e precisaram fazer, que não tinha delivery, e a única forma de sobrevivência hoje é através do delivery. Então, eu acho que é o que você falou, é a quebra de paradigmas, é a gente entender que aquilo que a gente tem, ela pode ser usada para um bem muito maior. É isso mesmo. O Luiz Kleber, ele tem uma dúvida e eu acho muito pertinente porque é uma questão que eu tenho pensado bastante também. O empregado, ele vai precisar de um tempo de adaptação quando voltar a trabalhar nas empresas? Como que vai ser isso? Porque também a gente já vai para quase 2 meses, né, mais ou menos, que as empresas estão, a maioria das empresas estão atuando em home office. E depois para voltar, né? Como que vai ser essa adaptação? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma readaptação, né? Inclusive, eu acredito que quando isso acabar, e eu acho que não vai acabar de uma hora para outra, tipo, amanhã vamos todo mundo voltar, trabalho normal. Eu acho que as coisas elas vão voltar de uma forma mais gradativa, e eu acho que vai ter vamos dizer assim, um período de adaptação melhor do que foi passar todo mundo para o home office. Então, acho que voltar para as empresas ele vai ser mais gradativo. E eu acredito que as empresas vão voltar também, né, com alguns setores mais específicos, que tem uma necessidade, né, vamos dizer assim, que volte primeiro do que os outros, mas eu acho que também a gente vai precisar fazer uma readaptação de tudo isso. Vai. E essa readaptação não é somente dos funcionários, não. É inclusive da diretoria, dos líderes, né, uma visão diferente de como acompanhar essa rotina do funcionário, das cobranças, de tudo isso que era feito de uma forma, passou a ser feita de outra no home office, e agora, quando isso acabar e quando a gente voltar à rotina, que realmente, como que isso vai acontecer novamente? Eu acho que a gente vai ter que reestruturar muita coisa dentro da empresa para esse retorno. Porque eu acredito que após esse surto aí, né, mais pesado que a gente está tendo e as coisas forem se normalizando, eu acredito que tanto na visão, vamos dizer, profissional quanto pessoal, a gente vai sair muito melhor disso, sabe, Débora? Eu acho que a gente Eu vai sair também muito mais acredito. amadurecido. Eu acredito que as pessoas elas vão valorizar muito mais o dia a dia delas, vão valorizar os contatos, vão valorizar o trabalho, assim como eu acredito também nos empresários, né, na sua equipe, quem estava junto ali naquele momento, porque, como eu disse anteriormente, eu acho que é um momento de uma troca muito grande, é um momento de uma ajuda mútua, né? Então, tanto os funcionários mantendo aí os seus empregos, quanto os empresários mantendo suas atividades. Então, eu acredito que a gente vai precisar, sim, ter uma mudança e uma readaptação. Exatamente. E o que a gente tem feito, né, assim, como eu disse, né, tudo é um home office improvisado. Alguma pessoa falou, usou esse termo, eu achei bacana. Lá na Tecol a gente tem tentado manter, tentado não, a gente tem mantido a jornada que eles teriam. Porque como trabalha em acesso remoto, o que que a gente faz? O TI, né, que fica lá na empresa, tem que ligar o computador e a gente manda ele desligar às 6 horas. Isso porque, como o nosso intuito não é o home office, assim, a partir da, não é manter o home office, né? Pelo menos assim, não é a nossa intenção inicial, a gente quis manter essa rotina para depois, né, nessa fase de retorno, não ter um estranhamento muito grande por conta dos empregados. Então, assim, a gente ficou muito preocupado com a questão de bagunçar muito a rotina. Então, a questão do home office, que funciona muito bem, o home office tradicional, que não é improvisado, as pessoas que realmente trabalham em home office, é a questão de ser produtivo na hora que ela estiver disponível para ser produtiva, né? Então, se for 2 horas da manhã, se for 10 horas da manhã, se for 5 horas da manhã, não importa.
Só que eu Uhum. acredito que nesse home office improvisado que a gente tem vivenciado e pensando num possível retorno, e que pode ser a qualquer momento, a gente não sabe, a gente não tem essa previsão, eu acho que seria importante manter essa rotina, manter essa jornada. Então, o que a gente tem feito? O horário que eles têm de almoço, a gente fala, vocês nem não pega nada, não pega. A gente tem um aplicativo que a gente usa para conversar internamente. Eu falo, ó, não quero saber de mensagem, a gente não quer ver nada disso. É o horário que vocês vão ter para almoçar. Justamente para não ter, para tentar manter essa rotina e na hora de voltar não ter um estranhar demais, né? Porque se você bagunça totalmente sua rotina, você acha que você vai ser produtivo 2 da manhã e o home office ele não vai manter na empresa, como é que você faz depois? Sim, com certeza. E também a gente tem que levar em consideração pelo seguinte, por isso eu falei a questão de manter uma rotina. É importante você manter, porque a tendência quando você trabalha em casa, se você está na empresa, a empresa fecha 6 horas, você tem que ir embora do jeito que deu para ir. Se você está em casa, a tendência é que às vezes você queira terminar aquilo ali, você acaba se estendendo e às vezes a gente perde a medida disso. Então, é importante a gente não perder a medida. É importante sim você criar uma rotina para o seu trabalho, mas também você criar uma rotina para a sua vida pessoal. A gente sabe que hoje a orientação é que você fique em casa e saia somente em caso de necessidade. Então, procure ter também o seu tempo para uma atividade física dentro de casa, para você manter, né, vamos dizer assim, o seu corpo e a sua mente bem. Então, isso é importante. Ter um tempo para leitura, se você gosta de ler, ter um tempo para estar com a sua família. A gente sempre reclamou tanto de falta de tempo, né, para estar com os filhos, com o Exatamente. marido, com a mulher, com a esposa, com a namorada, com quem for. Então, ou seja, vamos aproveitar esse momento também. Então, tire um momento do seu almoço para almoçar com a família, já que está todo mundo em casa. Tenha o horário do término do seu trabalho. Faça a sua atividade. Para quem gosta aí de uma meditação, faça uma meditação. Quem tem alguma crença religiosa aí que ela faz, né, algum ritual, que tenha o seu horário para aquilo, porque senão o que acontece? Você acaba ficando tão preso no seu trabalho e com tudo que está acontecendo, você acaba gerando um estresse muito grande e o seu rendimento vai cair, você não vai ter um maior rendimento por causa disso. Exatamente. Eu achei interessante aqui a pergunta da Cida Francischini, a nossa funcionária. Ela perguntou como vocês acham que está sendo a visão. Ela colocou dos nossos clientes. Eu vou falar dos nossos e depois eu vou passar para você falar um pouco o que você tem achado da visão dos clientes, assim, de prestadores de serviço, principalmente. O que eu tenho visto, né, a gente constatou isso, principalmente no início, quando começou mesmo esse negócio de coronavírus e tudo mais, nas primeiras semanas, eu senti uma carência muito grande dos clientes. A palavra certa é carência. Eu senti assim, que eles o tempo todo queriam estar falando com alguém, então eles ligavam muito pra gente, gerou muita insegurança, eles não sabiam como que ia ser, se ia ficar aberto, se ia ficar fechado, se ia ter que mandar Uhum. a gente embora, se ia poder suspender contrato, o que que ia fazer. Então, assim, eu senti que a gente teve que ser um parceiro mesmo nesse momento. Muito mais do que a gente seja só um prestador de serviço, a gente teve que ser um parceiro e auxiliar, dá mesmo, a gente, né, os casos dos líderes, a gente deu o nosso telefone para eles poderem ligar. E muitas das vezes não eram questões técnicas, eram questões emocionais. Exatamente. Eles queriam desabafar. Então, assim, o pessoal relata que ficava às vezes 1 hora com o cliente, mas ele desabafando sobre o momento que está vivenciando, as preocupações que ele estava tendo naquele momento. Então, eu acredito assim que na visão do cliente, né, e eu acredito que de um modo geral eles estão buscando parceiros, muito mais do que meros prestadores de serviços. Então, pessoas que possam auxiliar ele nesse momento e ter uma atenção maior. E em relação até ao home office, a gente teve um pouquinho de dificuldade no início, depois isso se estabilizou, a questão de responder os e-mails. Porque os nossos próprios empregados, é muita coisa, teve a mudança, home office de um dia para o outro. Cliente desesperado, mandando e-mail atrás de e-mail, não responde, fica mais desesperado ainda. Então a gente bateu muito na tecla, e agora se regularizou, a gente bateu muito na tecla com os empregados da importância de responder esses e-mails. Então a gente falava, gente, nem que vocês falem, olha, eu estou verificando para você, amanhã eu te dou uma resposta, mas desse retorno, porque assim, era uma, como eu vou dizer, uma impaciência mesmo, né? Que a gente não vivenciaria em outros momentos. Então, assim, se não respondesse um dia, no dia seguinte, o cliente já estava bravo, querendo saber a resposta. Mas eu acredito que justamente isso é um pouco de carência, né? E segurança que gerou esse momento. Então, assim, na minha visão, né, vendo pelos nossos clientes, eu acredito que eles estão buscando mesmo
parceiros, pessoas que possam auxiliar eles nesse momento. Exatamente. Isso gerou insegurança em todo mundo. No funcionário que está com medo de perder o emprego, Sim. como que vai ser o dia dele amanhã, né? Como que ele vai se adaptar em relação a isso. Aos empresários que foram pegos de surpresa também, e como a gente falou, né? Você tirou aquela rotina ali que ele nunca imaginou ser diferente, de repente isso teve que mudar sem nenhuma preparação e não sabe como lidar. Será que eu vou conseguir manter? Eu vou ter que mandar embora? Como é que eu vou fazer? Então a gente vê que as pessoas, de uma forma geral, elas estão muito carentes de atenção. Então, eu acho que esse é o momento realmente da gente estar mais próximo, né? Então, assim, eu sempre falo que as empresas que têm possibilidade de ter um RH próximo, pegue o RH para te dar esse suporte nesse momento, né? Seja ele para um cliente, né, da empresa onde ele está, ou seja para os próprios funcionários, que vão poder te ajudar muito. A atenção nesse momento, né? O apoio, que na maioria das vezes ele vai ser muito mais emocional do que técnico. Se ele quer saber, eu vou ter que demitir mesmo, então beleza, ele vai te ligar porque ele tem que demitir pessoas porque não tem como manter. Tá, ele vai te ligar, mas ele já sabe que você sabe fazer isso. Mas muitas das vezes não é essa a angústia dele. A angústia dele é saber como lidar com essa situação. É quando um funcionário dele adoece e ele não sabe o que fazer, né? Qual que é a atitude que ele tem que tomar em relação àquilo, né? Como que vai ser o dia de amanhã. Então, acho que é o momento da gente realmente parar um pouquinho e dar mais atenção, né? E isso vale para todos os, vamos dizer assim, para todos os níveis, seja para o seu cliente, seja para o seu gestor, seja para o seu funcionário, né? Então, acho que é um momento de muita troca. E a gente percebe que até por uma questão financeira mesmo, que todo mundo nesse momento teve que, né, ajustar aí de uma forma muito severa todas as contas, tem que ter muita atenção no suporte que ela precisa nesse momento, Uhum. né? Porque às vezes ela corta algumas coisas que não é o essencial ali de ser cortado naquele momento. Então, é importante trocar ideia, é importante conversar com outras áreas, conversar com até parceiros mesmo de, vamos dizer assim, né, concorrentes, vamos ver como é que as pessoas estão Sim. fazendo, vamos ver, vamos trocar. Eu acho que não é o momento da gente estar preocupado em competir com ninguém, em ser concorrente de ninguém. Tá difícil, não tá difícil para mim, não tá difícil para você, tá difícil para todo mundo, é uma cadeia, né? Na verdade, esse problema que a gente está enfrentando, ele acaba que ele vai criando uma cadeia para frente, né? Então, assim, se o seu cliente está com problema, vai te gerar um problema, que vai gerar um problema no funcionário dele, que vai deixar de pagar uma conta lá na frente, enfim, isso vai gerando uma série de problemas e situações para frente. Isso que você falou, de até conversar com os próprios concorrentes, é muito interessante. No nosso caso, né, a gente participa do G Brasil, que é um grupo que é formado Hum? pelos contadores do Brasil inteiro. Então, quando começou isso tudo de talvez ter que ir para home office, o grupo assim bombava, e a gente ficava assim. Eu lembro que eu mesmo ficava perguntando muito: e aí, tá funcionando? Assim, a minha coragem, né, e a coragem dos diretores e da nossa gerência de pôr o pessoal em home office veio muito do apoio desse grupo. Da gente ver assim que lá estava funcionando. É uma empresa contábil também. Se lá está funcionando, por que a nossa não vai funcionar? Às vezes, empresas muito maiores que a nossa, com muito mais funcionários, colocou todo mundo em home office. Então, assim, foi fundamental para a gente essa troca de ideias. O que está funcionando, o que não está funcionando, qual aplicativo que está usando, como que vocês estão fazendo as reuniões. É bem o que Sim. você falou. Eu acho que é um momento, é uma situação que está atingindo todo mundo. Não tem uma pessoa que não está sendo atingida com essa situação, né? É mundial. Então, assim, é um momento que eu acho que é para você pensar mais em parcerias, em todos os sentidos possíveis da palavra, do que realmente você pensar em concorrência ou em até cobrar excessivamente pelo seu serviço, aproveitar daquele momento. Algumas pessoas têm feito isso, né? Sim. Aproveita desse momento. Então, eu acho que é muito mais um momento de você humanizar, das empresas se humanizarem e serem parceiras, do que ser um momento ali para você estar concorrendo, para você estar prestando serviço e cobrando mais por isso, enfim. Eu acho que a palavra-chave aí é parceria. Parceria, com certeza. Eu acho que isso aí, inclusive, é uma mudança grande que a gente vai ter aí após esse momento mais difícil. É a gente entender que a gente pode ser parceiro, a gente não precisa, né, estar nesse. A gente pode concorrer sim, mas de uma forma muito mais de ajuda mútua, realmente, para que eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A Maria, acho que é Maria mesmo, que eu não estou conseguindo ler aqui direito.
Ela fez uma pergunta, não é bem o tema que a gente está falando aqui. Então, Maria, eu queria que você. Eu acho que nosso gerente de DP e nosso coordenador de DP está aqui. Então, se eles estiverem aí, se puderem responder ela para a gente auxiliar, tá? Ela está perguntando sobre questão de suspensão de contrato de trabalho. E também a gente tem um vídeo no YouTube, acho que foram 1h30 de vídeo de uma live que a gente gravou, que foi bem bacana, foi a primeira live que a gente fez, falando das MPs trabalhistas que saíram. Então, lá tem tudo, a gente fala de suspensão do contrato de trabalho, como que está sendo, até questão do home office mesmo. Então, se você quiser acessar no nosso YouTube, Tecol Contabilidade, tem essa live salva de 1h30, que eu acho que vai esclarecer bastante coisas para você. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, para a gente já ir terminando, né? Nesse momento que a gente está vivenciando, com muitas notícias, muita insegurança, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe como é que vai ficar a questão da economia. Já estamos chegando aí, já foi o segundo mês, né? Já indo para o terceiro mês dessa situação de pandemia. Isso tudo pode atrapalhar o foco, pode atrapalhar o rendimento. O que que você indica para lidar melhor com essa situação? Você já falou um pouco disso, mas também, assim, agora eu queria até ouvir de você uma questão mais, não tão profissional, mas mais pessoal. Como que as pessoas, aí falando para os empresários, para os funcionários, como que eles podem fazer para lidar com essa situação? O aspecto, assim, como aspecto psicológico mesmo da coisa, para realmente não pirar, para não ter crise de ansiedade. A gente sabe que esse é um problema sério, que está tendo um alto índice aí de depressão, crise de ansiedade e tudo mais. Então, assim, eu queria uma dica sua, até mais pessoal mesmo, né? Não tanto no âmbito profissional, mas como que as pessoas, nesse momento de crise, de insegurança, como que elas podem lidar com essa situação? A gente tem visto, né, que com a questão aí da evolução da doença, né, e a gente está chegando aí vamos dizer assim, né, num momento bem crítico pra gente. Então você escuta só coisa ruim o tempo todo. Você liga a televisão, só fala nisso. Parece que não acontece mais nada no mundo. Todo mundo agora só morre disso, só tem problema com isso. Então a gente tem identificado, aí olhando muito mais aí o lado da psicologia, né, a gente tem visto muitas pessoas realmente com crise de pânico, crise de ansiedade, adoecendo não pela Covid-19, mas Uhum. com outros problemas. É a pressão que está subindo, é taquicardia, é uma série de outros sintomas que estão tendo por causa desse medo. Então, a orientação maior, Débora, evite o excesso de informações. Então, acho que isso é essencial. É claro que a gente precisa manter-se informados, a gente tem que saber o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, lá fora. Muito mais para a gente saber até como se prevenir, mas é importante que você procure realmente locais seguros, né? Se informar onde realmente as informações são verdadeiras. A gente Evite fake recebe news. muita coisa, muita fake news, evitar repassar essas informações para outras pessoas, né? Passar somente aquilo que você tem certeza. Então escolha aí, sei lá, uma vez por semana no máximo, fique por dentro, mas não fique assistindo isso o tempo todo. Eu acho que isso causa muita ansiedade. A gente está vivendo um problema relacionado à doença, mas a gente sabe que no nosso país a gente tem um problema muito grande de política, de economia, de tudo isso que envolve. Então, se você começa a ficar muito preso nisso, realmente você começa a ficar com muita coisa na sua cabeça. Isso vai atrapalhar o seu foco, isso vai atrapalhar, né, o seu desempenho, a sua produtividade, o seu sono, a sua alimentação, ela fica desregulada. Várias pessoas falam, uns estão comendo muito, outros não estão comendo direito. Não conseguem dormir no horário normal, perde o sono à noite, acorda no meio da noite de preocupação, de medo, né? Então, assim, muitos são um grupo de risco, então também tem um medo muito grande, né, de pegar a doença ou algum parente próximo. Então, assim, a gente precisa tomar os cuidados necessários, mas é importante a gente evitar os excessos. E procurar, como eu disse antes, fazer coisas que realmente, assim, te dão prazer dentro dos seus horários aí de lazer, né, fora do seu horário de trabalho. Você procurar fazer coisas que tirem o foco do problema, que tirem esses pensamentos negativos, principalmente quando eles estão aí mais pesados. E procurar ver que isso vai passar, né? É um momento muito difícil para todo mundo, sim, mas é passageiro. Daqui a pouco as coisas vão se normalizando, né? E a gente vai ver o quanto a gente vai sair, né, mais fortalecido disso e que as coisas vão se ajeitando aos pouquinhos. Então, essa realmente é uma
vamos dizer assim, que é uma indicação hoje melhor para todos, né? A gente evitar os excessos. Eu acho que manter-se informado sim, mas não ficar o tempo todo ligado nisso, porque isso causa uma angústia muito grande. Bom, Rosiane, já estamos terminando, 3 minutinhos aqui para encerrar nossa live. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Recebemos muitos elogios, é muito bom, né, quando a gente recebe elogios. O pessoal falou que foi muito esclarecedor, eu acredito que tenha sido. Então, eu queria agradecer imensamente por você ter topado participar aí da nossa live. Bom, mais uma vez eu que agradeço, é sempre bom estar participando com vocês, matando um pouquinho a saudade, já que a gente está É. longe, né? Então acho que é sempre importante. Agradeço todos que participaram, né? Se alguém tiver aí com alguma dúvida, pode mandar para a gente esclarece aí depois. E eu tô aqui para ajudar no que vocês precisarem, viu? Muito obrigada mesmo e um abraço para todo mundo. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. Agradecer, falar aí, eu não sei se é Maria ou Mari, tá? Desculpa se eu estiver falando errado. O nosso gerente DP, nosso coordenador, respondeu. Então, depois você dá uma olhadinha aí, tá? Queria agradecer a participação de todos. A gente teve uma live com muita visualização. Agradecer, porque eu vi muitos funcionários nossos participando. Muito bacana a participação de vocês e participando ativamente, fazendo perguntas e comentários. E falar com vocês que semana que vem a nossa live já tem um tema. Vai ser com o Rodrigo Dolabella, que é um professor e palestrante. A Rosiane já teve palestras com ele. Ele é Muito bom, excelente, excelente, é imperdível mesmo excelente. a live. Ele junto com a Valéria, que é a nossa coordenadora de DP, e a gente vai falar de um assunto que está gerando muitas dúvidas, que é a questão do Covid-19 e as doenças ocupacionais. Né? Se o Covid-19 ele pode ser considerado ou não uma doença ocupacional. A gente tem recebido bastante questionamento de cliente, acho que é uma dúvida geral. Então, semana que vem, quinta-feira que vem, não vai ser na quarta, vai ser quinta-feira, 7h30, a gente vai ter essa live. E dizer que essa live que a gente fez hoje está disponibilizada junto com as demais que a gente já fez no nosso canal do YouTube, Tecol Contabilidade. Então é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todos e boa noite. Tá caindo aqui para mim. Tchauzinho, pessoal. Boa Beijo, beijo. noite.